Muito bem, então nós estamos em 2 Crônicas 20, caso alguém tenha esquecido, né? Não sei há quantas semanas, mas acho que faz mais de 2 meses. Estamos em 2 Crônicas 20, já chegando mais para o final. É a maior história sobre Josafá, de tudo que fala a respeito dele. Esse capítulo é a história principal da vida dele. Nós falamos um pouco no início da vida de Josafá, nós falamos um pouco sobre o resumo de todos os pontos que fala a respeito dele na história que nós temos registrada. E no final, acho que na próxima aula, nós vamos fazer mais uma síntese assim, da vida dele como um todo. Mas agora nós estamos chegando ao final desse capítulo e dessa história da guerra, do confronto com os inimigos. Então a gente quer também fazer mais ou menos um resumo, né, que nós ficamos bastante tempo em cada um desses pontos. Então agora nós queremos reunir tudo para a gente poder situar e ver que lições que nós podemos aprender desse episódio, dessa guerra que aconteceu e de como Deus livrou Josafá e todo o povo de Israel, de Judá, desse grande perigo. Então é uma situação que nos ajuda a entender como enfrentar batalhas individuais e como a gente tem também enfatizado, batalhas individuais na Bíblia sempre apontam para a grande batalha final. Quase todas as histórias de guerras, de confrontos, são situações imediatas, mas apontam para uma grande batalha final. Porque toda a história do homem na Terra, toda a história humana, vai se consumar numa grande batalha final. Então, essa batalha, esse confronto, por causa do pecado, por causa do domínio de Satanás sobre a terra, vai ter um grande confronto final. Deus vai permitindo confrontos menores durante a história. Tem confrontos menores, tem confrontos pessoais, tem confrontos na sua vida, na minha, tem confrontos coletivos, né, da igreja. Tem vários tipos de confronto, mas todos os confrontos são preparações, são aprendizagens para o grande confronto final, né? É como você fazer um monte de prova no cursinho, mas a grande prova, que é o vestibular, aquela que realmente vale, né? Então, todas as provas anteriores são ensaios, são experiências que você tem para preparar, mas a que vale mesmo. Não? Então, Deus já venceu Satanás muitas vezes em batalhas individuais na história. Mas a batalha que vai valer todas as batalhas é a batalha final. Então, como essa batalha também aponta para isso, a gente quer aprender várias coisas que Josafá aprendeu. Então, vamos só dar uma passada por esses pontos aqui. Várias pessoas estão assim, olhando assim, porque a letrinha não dá para enxergar, então eu vou interpretar para vocês o que está escrito aqui, tá? Fizemos um pouco antes, nós fizemos uma outra sequência com mais subdivisões, mas a sequência é a mesma, né, que a gente tem visto. Aqui eu tô ajuntando, aqui no primeiro ponto, dependência de Deus, eu estou ajuntando a Assembleia Solene, que foi a primeira coisa que aconteceu nesse capítulo, com a oração de Josafá, que veio depois. As duas coisas demonstram dependência de Deus. Então, a primeira coisa, e o que a gente sabe quando você tem um exemplo, uma situação prática na Bíblia, nem todas as experiências vão seguir exatamente os mesmos pontos. Não é um modelo, é uma referência importante, mas nem todas as experiências vão seguir a cartilha igualzinho, entendeu? Assim, então, por isso que a gente tem que saber. Dependência de Deus. Como que vai ser feito isso? Né? Às vezes é uma assembleia solene. A oração, acho que é sempre. Mas exatamente como isso vai aparecer, exatamente como você vai pôr isso em prática, evidentemente depende um pouco de cada experiência. Mas
A primeira coisa, quando ele enfrentou aquela notícia, aquele exército enorme, ele tinha que recorrer a Deus, não aos recursos próprios. Porque a primeira coisa que normalmente a gente pensa é: que recurso que eu tenho para enfrentar essa situação? Se aparece um desafio, um problema financeiro, que dinheiro que eu tenho na minha conta para enfrentar essa situação? Então, a primeira coisa que a gente pensa, quais são nossos recursos? Mas espiritualmente não é isso. Lógico, Deus pode usar recursos que Ele nos deu. Mas a primeira coisa que nós temos que aprender, evidentemente, essa lição, essa escola que a gente está de dependência, é uma escola permanente. Você nunca se forma, você nunca tira diploma, é a mesma coisa de humildade. A hora que você acha que você tem, é porque você não tem mais. Não é? Então, dependência de Deus é um curso permanente. Permanente. E é necessário, você estuda a vida de grandes, assim, na Bíblia, de homens na história, quando eles estavam lá em cima, quando Deus estava usando poderosamente, Deus permitia muitas vezes uma derrota, ou uma situação, uma crise, uma situação difícil, porque é para a pessoa voltar a aprender a dependência. Você nunca, pela própria natureza nossa, pela natureza da situação, você nunca chega ao ponto de dizer assim: isso aí eu tiro de letra, isso aí agora tranquilo. É claro que as experiências ajudam, não estou dizendo que não. Quanto mais você tem experiência com Deus, você fala: opa, eu acho que Deus está querendo que eu volte a depender dele, porque você já aprendeu isso, às vezes com experiências duras anteriormente. Então isso ajuda, mas você nunca chega ao ponto de dizer assim: eu sou uma pessoa totalmente dependente de Deus. Não, eu não sou. Minha natureza sempre vai me levar a querer autossuficiência e independência. Então, assembleia solene, e a gente falou bastante sobre como Josafá foi, aqui nesse capítulo, em outras experiências, Josafá nem sempre foi um modelo perfeito, nem Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele não é um modelo em todos os detalhes da vida dele, como a gente sabe. Então, Josafá nem sempre foi um modelo, mas nesse capítulo, se um dia eu tiver que pensar ou compartilhar com alguém como que Deus quer uma liderança segundo o coração de Deus, eu iria para esse capítulo 20 de 2 Crônicas, porque eu vejo aqui que Josafá, em todos os momentos, em todos os passos, Josafá foi um líder de acordo com a vontade de Deus. Ele não era um líder humano, autossuficiente, confiante, ele foi aqui um líder realmente modelo. Então, na Assembleia Solene e na oração. Aí a segunda coisa, então você depende de Deus. A dependência de Deus tem um objetivo. Qual é? Deus, nós não sabemos, a oração, o clímax da oração de Josafá foi: Deus, nós não temos forças, a gente não tem capacidade de enfrentar esse exército, e segundo, nós não sabemos o que fazer. Essa foi a oração do grande líder, do grande homem de Deus nesse capítulo. Nós não temos forças, não temos recursos, e irmãos, isso é uma coisa muito fina, porque muita gente hoje, muitos líderes, muitos homens e mulheres de Deus, eles falam muitas vezes, e é difícil discernir, não é só pelas palavras que você vai discernir isso. Porque às vezes um líder vai falar assim: irmãos, vamos ter fé porque Deus está conosco, e isso, se for falado num espírito certo, é correto. Não vamos desanimar, vamos enfrentar porque Deus está conosco. Isso pode ser uma palavra certa, mas pode ser, mesmo usando o nome de Deus, um líder ou qualquer um de nós podemos falar essas palavras numa autoconfiança, porque eu faço parte do povo de Deus, Deus está comigo, Deus a gente tem até uma ideia assim, tipo que Deus é obrigado a me honrar. Deus não é obrigado a me honrar. Então, às vezes as pessoas falam da dependência de Deus, mas a atitude está errada. Então, não estou falando isso para a gente ficar procurando criticar o que outras pessoas falam. Isso aí tem que ser uma autocrítica. Eu tenho que saber se eu estou falando e agindo
com dependência de Deus, ou se eu estou, mesmo falando de Deus, se eu estou agindo com autoconfiança, né? Mas a ideia da dependência de Deus é que eu preciso receber ordens de Deus. Isso também às vezes é difícil da gente discernir, porque existem situações em que Deus já falou, e você tem que agir naquilo que está revelado claramente na palavra, ou talvez Deus já deu uma ordem e a gente não percebeu, não atentou. Então, nem sempre você precisa de Deus falar especificamente para a situação, mas, em geral, essa é a regra. Em cada situação, Deus pode e deve falar. Então, a dependência de Deus, mesmo que você conheça a palavra, mesmo que você tenha muito conhecimento de como Deus agiu em outras épocas, de como que é a natureza de Deus, não, eu conheço Deus, eu sei como Ele age, a dependência de Deus vai colocar você numa posição de, Deus, vamos supor que eu não sei nada, vamos começar do zero, Senhor, o que eu devo fazer nessa situação? Então, receber ordens de Deus. Nesse caso aqui, ele recebeu houve uma profecia de uma pessoa que eles nem estavam esperando, não era um cara que eles conheciam como profeta, né, que Deus usou nessa ocasião, mas eles receberam uma palavra de direção muito clara de Deus, e é lógico que muita coisa depende da situação, existem situações que requerem uma palavra clara de Deus. Quanto mais risco, quanto mais difícil a situação, Deus que conhece a nossa fraqueza, a nossa necessidade, com mais clareza e com mais certeza Deus vai falar, né? Agora, se é uma situação que Ele já deu ordens, tem coisas que são muito claras, né? Deus, eu devo aceitar esse emprego que envolve coisas desonestas, que é uma coisa que não faz, eu vou ter que comprometer minha integridade diante de Ti, eu não preciso orar sobre isso, não é verdade? Eu tenho princípios claros. Tem coisas que não precisam de uma palavra de Deus, né? Agora, outras coisas, ainda que a gente pudesse falar assim, não, em todas as batalhas, Deus está conosco, Deus já vai nos ajudar, vamos louvando, vamos fazer igual Josafá. Não, não é assim, né? Em situações de perigo, Deus vai mostrar e dentro disso aqui, se vocês quiserem anotar também, acho que até nesse primeiro ponto, você poderia acrescentar assim, saber se a guerra é a guerra de Deus, né? Porque a gente se envolve em muitas guerras que não são de Deus. Então, às vezes você está numa situação complicada, mas Deus não colocou você lá. Às vezes você vamos supor, você tem uma decisão a tomar e tem muita dificuldade porque, vamos supor, você não tem dinheiro suficiente para comprar uma casa ou para fazer uma mudança, ou sei lá, uma decisão que você queira tomar. Então, assim, não, mas em nome de Jesus, Deus é meu provedor, Ele vai suprir todas as necessidades. O que é a primeira coisa que eu preciso saber? Aquela decisão, aquela guerra é uma guerra de Deus ou é uma guerra minha, porque eu quero? Né? Às vezes, divisões, enfim, conflitos, às vezes nós nos envolvemos em situações que não foi Deus que colocou ali. É uma coisa produzida por mim, é uma coisa para minha vontade, é uma coisa que vai me honrar, eu quero defender minha reputação. Então eu preciso saber, nessa dependência de Deus, eu preciso saber se a guerra é uma guerra de Deus. Se é uma guerra de Deus, ou seja, essa é uma guerra que Deus quer a vitória por causa do nome dEle, é claro que nós estamos envolvidos nessa história, mas existem muitas situações que os homens, que até a igreja se envolve, que não tem nada a ver com a honra de Deus, é uma coisa para meu benefício. Então a gente precisa saber, nessa questão da dependência de Deus, se a guerra que eu estou entrando é uma guerra de Deus ou se é uma guerra minha. Aí eu tenho que ter ordens de Deus. Em terceiro lugar, eu preciso ter obediência. Se Deus deu uma ordem, Ele falou assim, eu vou te dar a vitória, mas você tem que ir lá no campo de batalha, que é o caso de Josafá. Vocês precisam ir lá e confiar que eu vou agir. Vocês vão enfrentar um exército enorme,
vocês não têm condições de fazer isso, mas vocês vão enfrentar esse perigo. E vocês vão ter que confiar, porque, humanamente falando, se você se colocar no campo de batalha, vocês vão ser alvo do inimigo. E se Deus não vier ao nosso socorro, nós podemos ser eliminados. Então, a obediência é algo sério. A obediência é algo que você tem que falar, tem um risco e eu vou obedecer confiando em Deus. A obediência que Deus pede não é uma coisa simples. Deus, eu vou te obedecer, mas antes, que nem você fazer um negócio com quem você não conhece, né? Você vai comprar um carro, você vai comprar uma casa, você não vai dar o dinheiro sem ter o documento, né? Eu não confio em você, não. Me mostra o documento. E o outro cara também fala assim, eu não vou te passar o documento para o seu nome, eu quero ver o dinheiro. Então, humanamente falando, a gente quer garantias. Deus não dá essas garantias antes. A garantia dele é a palavra dele. Então, por isso, nós precisamos ter essa ordem clara de Deus. O que Deus está mandando? Deus deu a ordem, então vamos obedecer. Mas sempre, as ordens de Deus sempre envolvem um risco. Nunca é uma coisa assim, eu vou se eu tiver todas as garantias. Eu não dou um passo sem ter todas as garantias. Não, a garantia é a fé em Deus na ordem dele. Okay? Depois, o quarto ponto aqui é a adoração, e nós vimos que essa parte não estava incluída nessas ordens, né? Nós vimos isso, né? Deus deu a ordem, ele falou, eu vou dar a vitória para vocês, a guerra é minha, vocês podem ir na frente da batalha, no campo de batalha, vocês podem ir, e vocês não vão ter que lutar, eu vou dar a vitória. Mas ele não falou que era para colocar os cantores na frente do exército. Então, essa foi uma parte que eles sentiram, eles consultaram, eles falaram assim, não, então nós não vamos ter que lutar, então vamos cantar, né? Nós não vamos ter que pegar em armas, então vamos colocar os cantores na frente, dirigindo todo mundo no cântico, né? E essa foi a chave, quer dizer, claro, eles estavam obedecendo a Deus, a chave é obediência, mas a chave também é adoração. Porque na história, foi justamente, eu acho que eu não enfatizei muito esse ponto, enquanto o exército, o povo, né, a congregação de Judá com Josafá, enquanto eles estavam marchando de Jerusalém para o campo de batalha, não era uma distância muito longa, mas foram vários quilômetros. Então eles tiveram que ir de Jerusalém até o campo de batalha. E eles foram cantando. Eles não estavam vendo o exército. Mas durante essa adoração, foi exatamente enquanto eles estavam cantando que Deus agiu soberanamente, e os 3 povos que tinham juntado para atacar Israel, tinha 3 povos, primeiro 2 ajuntaram contra o terceiro, mataram o terceiro, aí depois um contra o outro e conseguiram se matar totalmente, né, eliminar. E quando o povo de Judá, assim, aquele momento de suspense, imagine, eles estão cantando, eles estão confiando em Deus, mas eles estão indo para o campo de batalha, para um lugar onde eles podem ser mortos. Ou Deus está sendo fiel e vai honrar a palavra dele, ou, né, eles têm esse risco. Nós vamos chegar ao campo de batalha e pode ser que a gente morra lá. Então, eu já falei assim, que se a gente tem vídeo aqui, Deus com certeza inventou o vídeo muito tempo antes do homem, né? Então Deus tem todos esses vídeos guardados. Uma das coisas que eu espero na eternidade poder ver são vários vídeos, né? E eu já estou na minha mente, na hora eu vou esquecer tudo, né? Mas agora eu tenho uma lista, né? Eu tenho uma lista de vídeos que eu quero ver. Falei, Deus, eu quero ver aquela hora que o povo quis jogar Jesus pelo penhasco abaixo e fala que Jesus passou no meio da multidão e foi embora. Eu queria ver aquele momento exato em que eles estavam empurrando, eles tinham Jesus nas mãos deles, iam jogar pelo penhasco abaixo, e aí a Bíblia simplesmente fala assim, e Jesus passando pelo meio deles foi embora. Eu queria ver aquela parte, né? Aquela parte eu quero ver como é que Jesus foi embora, e eu queria ver a expressão
no rosto das pessoas. Cadê? Você não estava com Jesus aqui agora? Aonde que ele está? Pega, o que aconteceu? Corra atrás dele, cadê? Né? Eles não conseguiram ver onde Jesus estava. E esse momento aqui, esse momento dramático, provavelmente eles estavam numa subida, chegando ao campo de batalha. Então, eles foram chegando até um ponto onde eles tinham uma visão de onde estava esse exército enorme. Então, eles estão marchando, cantando, sem nenhuma preparação para a batalha, simplesmente adorando a Deus, e eles chegam no ponto exato onde eles vão conseguir ver aquele exército. Essa visão vai, assim, se eles não estão firmados em Deus, essa visão vai causar terror. Meu Deus do céu, Deus falou que vai nos ajudar, mas imagine quanta gente, eles vão ver aquele exército enorme que você não consegue ver o fim. Então, esse é o momento dramático, eles estão cantando, estão adorando a Deus, mas eles chegam naquele ponto, naquele pico, olham para baixo, vocês estão com a Bíblia aberta? Estão naquele ponto, versículo 24, 20 e 24. Nisto chegou Judá ao alto, que olha para o deserto, e quando olharam para a multidão, o que eles viram? Somente corpos, viram muita gente, eles viram muita gente, mas tudo morto, né? Todos os soldados mortos. Então, a ênfase aqui enquanto eles estavam cantando e adorando, era nesse momento que Deus estava agindo em favor deles. E é isso que a gente deu uma olhadinha no livro de Apocalipse para ver que isso realmente acontece no final também. Várias vezes no livro de Apocalipse mostra como o povo de Deus, os santos, estão adorando, tem várias cenas de adoração, e essa adoração libera a ação de Deus para trazer juízo sobre a terra. Se você não entender bem, você pode ter uma sensação, mas gente, não é meio estranho isso? A gente ficar adorando a Deus e Deus está matando, está correndo sangue. Assim, será que nós temos prazer no sangue? Será que nós temos prazer na destruição? Não, nós não temos prazer e nem Deus tem prazer nisso. Só que não tem outro jeito para Deus trazer o seu reino sobre a terra se Ele não fizer uma separação, se Ele não trouxer juízo, se Ele não tirar a impureza da terra. Nós queremos ou não queremos o reino de Deus com pureza total? Nós queremos isso. Então, para isso, Deus tem que separar, Deus tem que tirar. E isso não envolve somente os outros. Onde que tem impureza hoje? Onde tem impureza? Tem muita impureza fora de nós? Sim, tem. O mundo está cheio. Mas tem muita impureza onde? Aqui. Então, para Deus trazer o reino dele, Ele vai ter que trazer juízo dentro da nossa vida também. E é por isso que, se você ainda não leu A Patrola de Deus, né, é um livro excelente para você ver assim, como Deus, antes de trazer restauração, antes de Deus trazer, de Deus cumprir as promessas, nos levar para a terra que mana leite e mel, nos levar para a justiça, paz e alegria no Espírito Santo, antes de acontecer isso, Ele traz a patrola. Quem não sabe o que é a patrola, é um trator que entra aí para arrasar, para quebrar, para destruir. Porque, como qualquer construtor sabe, se você adquirir um terreno com uma casa caindo aos pedaços, você não vai conseguir fazer uma casa bonita, você não vai conseguir fazer uma coisa bela, maravilhosa, sem destruir aquilo que está velho, que está podre, que está corrompido. Okay? Então, essa é a chave, né? Adoração libera a ação de Deus. E na última aula que nós tivemos, falamos sobre esse quinto ponto aqui. Ação pós-vitória. Isso é um ponto importante. Muitas vezes, não somos nós que ganhamos a vitória, mas muitas vezes, Deus dá a vitória e nós perdemos a vitória que Deus ganhou. Deu para entender?
Deus ganha a vitória. Vamos supor que a gente faz tudo certo até aqui. 1, 2, 3, 4. Tudo certo. Já é uma grande coisa, né? 1, 2, 3, 4. Chegamos até aqui. Deus nos deu a vitória. Eles chegaram lá no pico, viram todas as pessoas mortas. Então, vamos embora. Deus nos deu a vitória, acabou. Ação pós-vitória. Nesse caso, nessa história, a ação pós-vitória era pegar os despojos. Que você pode fazer, mas isso não é difícil, você querer pegar todo as joias, as armas, os equipamentos dos animais, sei lá, eles pegaram tudo vestes, roupas, suprimentos, né? Eles pegaram um monte de coisas que eram do inimigo, estavam nas mãos do inimigo, eles morreram, então eles pegaram aquele despojo. E nós mostramos que o inimigo, ele tem dominado este mundo, as pessoas, esses despojos que nós precisamos recuperar para Deus, não era chegar aqui, todo mundo morreu e voltar para casa. Não, nós precisamos, já que o homem forte foi dominado, Jesus fala isso no Evangelho, né, Mateus 12. Como que você vai entrar na casa de um cara forte e tirar as coisas dele se você não amarrar o homem forte primeiro? Lembra que Jesus falou sobre isso? Você não consegue tirar as coisas da casa dele se não amarrar. Mas aqui eu estou falando o contrário. O homem forte está amarrado e a gente fala assim, que bom, você está amarrado, então eu posso ir embora para casa. Não, agora é a hora de tirar da casa do homem forte aquilo que não é dele, que não deveria ser dele. E a Bíblia fala que os despojos é aquilo que o Satanás mostrou para Jesus na tentação. Ele levou Jesus para um lugar alto e falou assim, olha todos os reinos deste mundo, eles são meus. É muito interessante esse diálogo de Satanás com Jesus. Olha aí, todos os reinos. Ele está falando sobre gente, ele está falando sobre riquezas, ele está falando sobre governo, ele está falando sobre cultura, ele está falando sobre tudo que existe, que faz parte deste mundo. Tem várias coisas que eu fico pensando, se a gente tivesse a teologia errada, a gente imaginaria o seguinte, Jesus, por que o Senhor não falou com Satanás? Essas coisas não são tuas. Jesus não falou isso. Ele não falou assim, mentiroso, essas coisas não são tuas. Ele não falou isso. Se ele não falou isso, ele estava admitindo. Todas essas coisas realmente pertencem ao príncipe deste mundo. Não por direito anterior, mas porque o homem no pecado entregou tudo para Satanás. Então, realmente, Satanás domina. Então, ele não falou isso. Ele também não falou, Satanás, pode ficar com esse mundo. Eu estou levando meus seguidores para o céu. Você pode ficar com o mundo para você. Ele também não falou isso. Ele não falou assim, eu não me interesso, eu sou, né? Porque durante os séculos a igreja colocou muito o foco, né? Os judeus tinham muitos olhos no reino daqui, que Deus prometeu aqui, nessa terra, neste mundo aqui. A igreja foi para o outro extremo, esqueceu do mundo e falou assim, que o mundo pegue fogo, nós vamos embora para o céu. Jesus não falou, não me interessa o mundo. Ele só falou, não é me ajoelhando a você que eu vou conseguir isso de volta. Ele falou assim, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás. Né? Ele respondeu essa tentação dessa forma, mas ele não disse, não me interessa. Aliás, ele veio para pegar o mundo de volta para Deus. Jesus veio para isso. A igreja fica pensando que Jesus veio para nos levar para o céu. Jesus não veio para levar para o céu. Ele veio para a terra porque Deus quer vir para a terra. E ele veio para pegar de volta aquilo que pertence a Deus. Mas não é pelo caminho que Satanás mostrou. Então, a ação pós-vitória tem outros exemplos na Bíblia, às vezes depois de uma vitória, por exemplo, vamos pensar naquela guerra em Juízes 7, né, aquela de Gideão.
Lembra, tinha 300, né, tinha um exército grande, Deus foi peneirando, ficaram só 300. Aqueles 300 de Gideão cercaram um exército enorme e tocaram as trombetas no meio da noite e tal. Também aconteceu dos midianitas se matarem, mas nem todos morreram naquela ocasião. Aqui todos morreram. Naquela ocasião nem todos morreram. O que foi preciso? Qual que foi a ação pós-vitória de Gideão? Ele teve que chamar, além dos 300, os outros soldados, o restante do povo de Deus, para correr atrás do inimigo e consolidar a vitória. Então, consolidar, tirar despojos, tá? Que está aqui. Então, ação pós-vitória nós temos que usar a vitória que Deus ganhou e recuperar aquilo que pertence a Deus. Então, existe uma ação importante, isso nós vimos na última aula. Agora nós estamos no ponto número 6. Então, vamos acompanhando aqui em 2 Crônicas 6, em 2 Crônicas 20, para... Versículo 25 fala a respeito do ponto 5, né? Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam neles bens e cadáveres em abundância, assim como objetos preciosos, e tomaram para si tanto que não podiam levar mais. Por 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Então, esse é a ação pós-vitória, né? Do quinto ponto. Agora, versículo 26. Ao 4º dia, então eles levaram 3 dias. 3 dias depois dessa vitória, eles gastaram 3 dias para tirar o despojo, né? E tem vários textos bíblicos que a gente viu na última aula sobre isso. Versículo 26, então, no 4º dia se ajuntaram no vale de Beraca. Algumas traduções nem falam Beraca, já colocam bênção ou louvor, alguma coisa assim, mas o nome que eles deram para esse vale, eles se ajuntaram no vale de Beraca, onde louvaram, ou a palavra na verdade, é a mesma palavra Beraca. Eles se ajuntaram no vale de Beraca. Essa palavra Beraca significa bênção. Na verdade, essa palavra ela vem de uma que significa ajoelhar-se. Então, essa palavra tem o sentido de adoração. Se ajoelhar, por isso que algumas traduções colocam como louvor. Vem de uma palavra que vem de joelho, que significa ajoelhar-se em adoração. Mas a palavra é muito usada no Velho Testamento para bênção. Por exemplo, aquele texto famoso em que Deus chama Abraão e fala assim, eu vou abençoar sua descendência para sempre, é essa palavra, Beraca, né? Essa palavra de bênção. E vários outros textos que fala assim de abençoar, de ser abençoado, e o verbo que vem depois é a mesma palavra. Eles se juntaram no vale da bênção e abençoaram ou bendisseram ao Senhor, ok? Então eles se juntaram num vale. Esse vale provavelmente não tinha esse nome antes, provavelmente eles deram esse nome nesse momento. Esse é o vale da bênção. Mas bênção, quem está sendo abençoado aqui nesse versículo? Quem está sendo abençoado? Pelo contexto. Quem está abençoando quem? O povo está bendizendo. Assim, a gente usa bendizer porque a gente fala assim, eu abençoar Deus, assim, parece que é um negócio que não cabe muito, né? Mas é a mesma palavra. Eles estão bendizendo Deus. O vale da bênção não é onde eu busco uma bênção para mim. Aqui eles estão, na verdade, é uma ação de graças. Eles se ajuntaram para bendizer o nome do Senhor. E isso, gente, é muito, muito importante. Isso é muito enfatizado na palavra. Deus se aborrece. Outra vez. Olha aqui, qualquer ponto aqui, onde você parar, se você não for até o fim, fica incompleto. Né? Se eu parasse no 4 e não tivesse essa ação pós-vitória, seria uma coisa incompleta, percebe? E se eu chegasse no 5º ponto
consolidasse a vitória, pegasse os despojos, fosse atrás, realmente liquidasse mesmo a ação do inimigo, mas não chegasse ao sexto, também seria incompleto. Por quê? Isso aqui não é como é que a gente fala assim, um adendo, um anexo, um opcional. Isso aqui não é assim, tá bom, vamos louvar a Deus, que afinal de contas, gente, tudo que aconteceu aqui foi ação de Deus. Se nós fizemos uma assembleia solene na hora do perigo para pedir a direção de Deus, nós não vamos fazer outra assembleia aqui para dizer, Deus, como o Senhor foi misericordioso, como o Senhor agiu de uma forma tremenda, como a tua misericórdia dura para sempre. Esse aqui é tão importante quanto a primeira. Tem a famosa história dos 10 leprosos, né? Que Jesus curou 10 leprosos e só um que voltou para agradecer. Então, Deus dá muita importância. Não é uma coisa secundária, não é uma coisa assim. Às vezes a gente até tem aquela coisa, eu estou falando coisas muito óbvias. Deus, o Senhor é grande. Deus, parece que, eu não sei se isso acontece com você, mas parece que às vezes a gente fala isso como costume, é uma coisa que todo mundo já sabe, Deus já sabe, e eu já sei. Gente, isso tem que ser uma coisa nova, eu tenho que falar isso como se eu estivesse descobrindo isso agora, como se eu estivesse realmente vendo de uma maneira nova. Deus, eu não acredito que o Senhor fez isso comigo. Não é isso que faz o romance ficar romântico, né? Não é isso que faz o relacionamento de pai e filho, de marido e esposa, de irmãos. Não é isso que faz, assim, quando é uma coisa rotineira, né? Eu te amo também, assim, se é uma coisa rotineira, não tem sentido. Mas quando o romance é renovado, quando você está falando como se você estivesse falando no primeiro dia, mas como você fez isso para mim? Né? É claro que você fez, é sua obrigação fazer. No casamento vira assim, né? Se não faz, tem cobrança, né? Se não faz, tem cobrança. Mas num relacionamento de amor, tem que ser uma coisa nova. Tem que ser uma coisa como se estivesse descobrindo. Deus quer ouvir o povo dele falando, Deus, como o Senhor é fantástico, eu não imaginava. Não imaginava como, assim, você é um bobinho, né? Você é um bobinho, você faz, claro, eu prometi que ia fazer, eu não ia fazer, mas Deus quer ouvir isso da gente. Ele quer ouvir a gente falando, Deus, eu não imaginava que o Senhor fosse fazer uma coisa tão perfeita, tão tremenda, como o Senhor é tremendo. Eu quero que vocês virem comigo para Salmos. Os Salmos é um livro cheio disso, né? Mas eu queria que vocês vissem o Salmo 107. Depois nós vamos também para o Salmo 103, só esses 2 salmos, para falar um pouquinho sobre isso. Mas isso é muito importante. Deus colocou o livro de Salmos, né, que em capítulos, eu sei que mas eu acredito que em páginas também. Não estou totalmente certo, mas eu acredito que Salmos é o maior livro na Bíblia, pelo menos em capítulos, com certeza. Não sei se é maior do que Isaías ou Jeremias, que tem capítulos longos, mas é um grande livro na Bíblia que é dedicado para orações. Tem várias coisas, vários tipos de expressão a Deus nos Salmos, mas uma das coisas principais que tem no livro de Salmos é essa interação entre o homem e Deus, né? Tem momentos nos Salmos que é como se é um tipo de uma profecia, Deus falando. Mas os livros dos profetas é Deus falando com o homem. E o livro de Salmos, né, na maioria, é o homem falando com Deus. É o homem falando com Deus. E é esse tipo de resposta que Deus está querendo. O livro de Salmos nos mostra como às vezes passa por angústia, por situações, mas o final dos Salmos é quase sempre, mas Deus, o Senhor me livrou, como o Senhor é grande, como o Senhor virou a minha derrota em vitória, como o Senhor veio e fez intervenção na minha vida. E o Salmo 107, ele conta várias coisas,
E ele tem 4 ciclos. Depois, no final, ele não repete esse último ciclo. Mas tem quatro vezes no livro, nesse salmo, que ele repete esse refrão. Que ele começa já falando no primeiro versículo. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. E a minha tradução fala amor, mas recede, né? Tem uma tradução, eu não sei se é amplificar, tem uma tradução em inglês, porque amor, outras falam benignidade, outros falam misericórdia. Eu particularmente, assim, misericórdia é uma palavra maravilhosa. E essa palavra recede, como sempre repito aqui, tem misericórdia, faz parte do sentido, né, dessa palavra no hebraico. Mas a palavra amor é uma tradução correta. Só que hoje também parece que amor ficou uma palavra fraca, ficou uma palavra nem sempre traduz o que realmente queremos, o que essa palavra significa. Que essa palavra é amor de aliança, e tem uma tradução em inglês que usa a expressão amor duradouro, amor forte, amor que nunca tem variação. E esse é o sentido, porque essa palavra é um recede, é um amor que nada pode demover, nada pode fazer voltar atrás. Então ele assim, dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque o amor dele aguenta, o amor dele suporta. E aí ele vai falar, nesses ciclos todos que nós não vamos ler agora, mas ele vai falando em cada ocasião como as pessoas se afastam de Deus, como Israel se afastava, como eles caíam em problemas, mas depois eles clamavam a Deus e Deus livrava. Aí ele volta, né? Por exemplo, no versículo 7 fala, levou-os por caminho direito, né? Versículo 6 eles clamaram ao Senhor, versículo 7 Deus livrou, e versículo 8, deem graças ao Senhor. Olha, essa expressão aí também muda, alguns falam rendei graças, louvem ao Senhor. Tem uma tradução em inglês, mas assim, eu acho que eles foram felizes, mas assim, na verdade, eu consultei o original, essa parte não está no original. Mas eu acho que realmente a ideia é essa. É uma das traduções mais antigas, aquela King James, né, em inglês, que expressa esse refrão. Eles colocam assim, que os homens louvassem ao Senhor. Que os homens dessem graça. Você lê o Salmo e cada vez Deus é fiel de novo, livrou o povo de novo. Aí o salmista dizendo, meu Deus, se os homens tão somente tivessem coração para louvar ao Senhor, para agradecer ao Senhor. Essa é a ideia aqui, que depois de Jesus curar os leprosos, 9 foram embora e não voltaram para agradecer a Deus. Então isso, 90%, a porcentagem não está muito fora do que realmente acontece na nossa vida. 90% das vezes que Deus nos livra, a gente não lembra. Outra vez, vamos pensar nas relações familiares. 90, 95, 99% das vezes que alguém na família faz uma coisa boa, que a esposa faz, que o marido faz, ninguém repara, ninguém lembra. Os atos de gentileza, os atos de amor, de carinho, passam desapercebidos. Quando não faz, vê na hora, né? Mas quando faz, a gente não lembra de agradecer. Deus tem esse sentimento conosco, né? Deus tem esse sentimento. A gente usa umas expressões para Deus, né? Assim, como Deus quer morar na terra, e eu costumo dizer que Deus é um sem-teto, né? Que ele não tem um lugar para morar, ele quer morar na terra, né? E aqui nós podemos dizer que Deus, desculpe, assim, eu estou usando uma expressão bem humana, né? Mas Deus é um coitado que está fazendo um monte de coisas boas para nós e está sendo esquecido quase todas as vezes, né? Ele fica de lado e a gente prossegue na nossa vida sem dar graças ao Senhor. Então, esse refrão, versículo 8, depois novamente no versículo 15, né? Que os homens pudessem louvar, pudessem agradecer
ao Senhor por causa da sua bondade, porque quantas vezes nós nos afastamos de Deus, quantas vezes nós caímos em problemas e a gente clama a Deus e Deus vem de novo, né? Ele fala assim, não vou lembrar que da última vez você nem sequer me agradeceu, eu vou te livrar de novo, né? Então, isso é maravilhoso. E agora o Salmo 103, porque o Salmo 103, eu acho que explica também, não vou ler, eu só estou dando um gostinho, né, para depois, se vocês quiserem, podem ler o Salmo inteiro, para pegar o gosto maior. Mas o Salmo 103, eu pelo menos o considero como um dos melhores salmos para a gente entender o que é bem dizer ao Senhor. O que é, né? O vale de, lembra, nós estamos falando assim, a celebração, eles foram, depois da vitória, eles se reuniram todos e foram lá para bendizer, para abençoar o Senhor. É que a gente não tem costume de falar, eu abençoo o Senhor. A gente não tem costume de falar isso. Aliás, nós estamos tão preocupados em ser abençoados, né, que a gente não lembra de abençoar o Senhor. E a gente fala assim, mas quem sou eu para abençoar o Senhor? Mas é uma palavra correta. Deus é abençoado quando nós demonstramos gratidão para Ele. Ele sai com o coração cheio, abençoado, alegre, porque nós lembramos de bendizer o nome. E esse Salmo 103, ele explica muito bem o que é bendizer. Já começa falando. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Agora ele vai começar, e eu não vou ler todo, mas vou ler alguns versículos aqui, só para vocês terem uma ideia, mas o salmo inteiro está mostrando na prática o que é bendizer o nome do Senhor. Alguns exemplos, que poderíamos acrescentar outros. Mas o que ele fala? Não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Então, bendizer ao Senhor é falar dos benefícios, de quantas coisas que Deus fez por nós. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, sara todas as tuas enfermidades, quem redime a tua vida de perdição, te coroa de amor e de compaixão, quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz retidão e justiça a todos os oprimidos. E aí vai, o salmo inteiro, ele vai contando as coisas boas, as coisas maravilhosas que Deus fez. Então, isso é bendizer o nome do Senhor, ok? Então, isso aqui é uma coisa que poderia pegar muitos exemplos, mas vamos só um pouquinho adiante, porque vamos terminar até o 7º ponto aqui. Então, voltando para Crônicas 20, versículo 26, então eles se reuniram, fizeram uma outra assembleia, fizeram uma outra reunião, ajuntaram todo mundo para celebrar ao Senhor, né? A celebração, ações de graça e alegria. Eu acho que é John Piper, né, que muitos conhecem, assim, de livros, de literaturas e artigos, né? Ele fala que Deus fica mais satisfeito quando nós estamos satisfeitos nele. Eu acho essa frase muito feliz, muito, muito boa, né? Deus é mais satisfeito, Deus fica mais satisfeito quando nós estamos satisfeitos neles. E nós também. A nossa maior satisfação é ter satisfação em Deus. Então, a gente precisa, às vezes, ficar equilibrando uma mensagem errada que está sendo pregada hoje, colocando assim como se o maior objetivo de Deus é nos fazer alegres, né? É uma distorção do Evangelho, porque o Evangelho não visa, em primeiro lugar, nos tornar alegres. Não visa, em primeiro lugar, nos satisfazer. Esse não é o objetivo do Evangelho. Deus usa muitas vezes alguma coisa, né, a nossa necessidade, a gente vem a Jesus, às vezes por causa de uma tribulação, de uma angústia, mas o Evangelho precisaria ser apresentado como Deus
o homem chegando a Deus, o homem entendendo que ele foi criado para glorificar a Deus. Então, o evangelho muda, esse é o arrependimento. Muita gente, percebe assim, se o arrependimento é eu mudar minha mente, antes de conhecer Jesus, para muitas igrejas hoje, para muita coisa que está acontecendo no mundo cristão hoje, é assim. Antes eu procurava ser feliz e nada dava certo. Agora eu achei Jesus e tudo dá certo para mim. É mais ou menos assim, né? E essa mudança não é a mudança que o evangelho representa. A mudança que o evangelho representa é: antes eu procurava a minha felicidade, agora eu procuro a felicidade de Deus. Bem diferente, né? Agora, faz parte do pacote, mas não pode ficar enfatizando isso. Faz parte do pacote que, se nós procurarmos a felicidade de Deus, Ele vai nos tornar felizes. Mesmo que a gente passe por tribulações. A gente pode ser feliz no meio de circunstâncias adversas. Porque se eu falo, antes eu procurava felicidade e não encontrava, o que eu procurava antes? Saúde, bem-estar financeiro, relacionamentos familiares em harmonia. Eu procurava, mas não conseguia achar. Agora eu achei Deus, Ele me deu tudo isso. Percebe como isso é uma distorção? Não. A minha felicidade não vem de ter dinheiro. A minha felicidade não vem de ter saúde. Isso não é o requisito da felicidade. O requisito da felicidade é eu fazer Deus feliz. Agora, Deus vai ficar feliz na minha infelicidade? Não, Deus não vai ficar feliz na minha infelicidade. Por isso que Deus fica satisfeito quando nós nos tornamos satisfeitos nele. E essa é a vida da Trindade, né? A Trindade, nenhum procura a felicidade própria. O Pai procura para o Filho procura para o Pai, o Espírito Santo está sempre trabalhando em favor do Pai e do Filho. Então, a Trindade, essa é a vida deles. E a nossa vida se torna realizada quando nós entramos nesse mesmo propósito de vida, ok? Então, a celebração inclui essas duas coisas. Ações de graça, nós estamos bendizendo a Deus, e nós estamos felizes. Isso é uma coisa boa. Nós estamos felizes. Por que nós estamos felizes? Vamos ler o texto aqui. Olha aqui. Então, versículo 26, eles estavam na Vale de Beraca. Versículo 27. Então, eles fizeram duas grandes reuniões. Eles fizeram uma no versículo 26, nesse Vale de Beraca, que provavelmente ficava ali por perto de onde eles estavam, perto do campo de batalha. Então, eles fizeram uma grande assembleia de abençoar o Senhor, de bendizer o Senhor. Aí no versículo 27, voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles. Eu queria que vocês continuassem vendo Josafá como líder modelo aqui. Ele é o líder modelo nesse capítulo. Porque aqui, ele que está levando o povo assim, gente, vamos abençoar o Senhor? Aí todo mundo foi. Gente, mas ainda não chega, vamos fazer uma outra? Então eles saíram, em vez de dispensar ali, eles saíram daquele vale de Beraca e foram para Jerusalém, eles foram para a casa de Deus. Foram para Jerusalém, tornaram para Jerusalém com alegria, pois o Senhor os alegrara sobre os seus inimigos. Então, gente, como é diferente a alegria que vem de um motivo nosso. Às vezes pode ser a mesma coisa. Eu estou alegre porque Deus me deu um presente, eu ganhei uma promoção, eu ganhei, sei lá, Deus abriu as portas, as coisas começaram a funcionar para mim. Se é uma coisa que eu busquei, que eu consegui com o meu esforço, eu posso ter uma alegria, mas não é a mesma coisa. Agora, aqui é uma alegria, quando eles chegaram nesse ponto, vocês concordam que eles não podiam falar,
nós conseguimos, olha que triunfo que nós ganhamos. É como vamos usar o esporte, né? Quando um time, né, ganha sobre o time rival, né? Não vou usar nomes aí, mas cada um pode pôr o seu time no lugar, né? Quando o seu time ganha sobre os outros, né, você nem jogou lá, mas assim, você é torcedor daquele time, você sai todo por aí assim, nossa, meu time ganhou, né? Imagina os jogadores que jogaram, eles se sentem, puxa, nós fomos melhores, nós fizemos os gols da vitória. Então, isso traz uma alegria, mas não é uma alegria duradoura, não é uma alegria real. Agora, quando fala, o Senhor os alegrara, gente, que coisa diferente. Isso é totalmente diferente, porque tudo que aconteceu aqui foi Deus que fez, né? Então, o Senhor os alegrara sobre os seus inimigos. Eu vou só chegar até o fim, mas tem alguma coisa que eu quero falar na próxima aula sobre essa questão de alegria. Mas eu queria que vocês vissem essa sequência até o final para não perder a ideia, né, o fluir aqui. Então, versículo 28. Eles vieram a Jerusalém com alaúdes, com harpas e com trombetas para a casa do Senhor. Eu vou mencionar isso depois, mas a gente já falou numa das aulas anteriores, mostrando que no tempo do rei Asa, o pai de Josafá, houve o que nós podemos realmente chamar de avivamento. A gente está procurando entender, assim, tem momentos na história que Deus traz o povo de volta para Ele, que alegria, celebração, avivamento. E há uma outra coisa que faz parte do processo de Deus, que chama reforma. Josafá, ele, no reinado dele, antes desse capítulo, nós já vimos, já estudamos isso, que Josafá, ele é mais um homem de reforma. Ele restaurou o ensino, ele colocou as coisas nos lugares, ele colocou os juízes, ele restaurou a ordem de Deus. Ele fez o povo de Judá funcionar mais próximo daquilo que Deus quis no início. Então, Josafá, ele representa mais reforma. A gente não vê muito avivamento, mas se tem algum lugar que houve avivamento no tempo de Josafá, é aqui, né? Porque aqui, essa celebração é uma celebração de avivamento. Então eles vieram com alaúdes, com harpas e com trombetas para a casa do Senhor. Então, isso aqui é a parte aqui que eles fazem a celebração com ações de graça e com alegria. E a última coisa que nós temos aqui nessa sequência, então, são os resultados. Os resultados. Quando realmente chega nesse ponto e completa aquilo que Deus queria, né, esse capítulo nos mostra realmente uma sequência completa. Eles não pararam. Antes, eles foram até o fim. Então, houve os resultados que deveriam vir. Quais são os resultados? O nome de Deus foi glorificado. Como é que eu sei que o nome de Deus foi glorificado? Olha aqui, ó, versículo 29. Veio o temor de Deus sobre todos os reinos daquelas terras. Temor de Deus. Até coloquei depois no segundo ponto, mas eles fazem parte juntos, né? Mas o nome de Deus foi glorificado. Houve temor sobre todas as nações em volta, e houve paz e descanso. Então, veio o temor de Deus sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram. Por que veio o temor? Porque eles ouviram que não mexa com esse povo de Judá, não, porque eles têm um Deus, que o Deus deles luta em favor deles. E realmente foi o que aconteceu, porque eles não fizeram nada. Então, os povos em volta ouviram falar que o Senhor havia pelejado. O Senhor aqui é Jeová. Jeová lutou contra os inimigos de Israel. Então, isso trouxe um efeito tremendo. Outra vez, agora eu falei sobre assim, alegria pessoal. Pense agora em termos da igreja, em termos do povo de Deus. Quando
uma igreja, vamos supor, uma igreja, um movimento, uma igreja tem um líder brilhante, e ele é muito bom, e ele prega, e ele ajunta, e todo mundo vai lá para ouvir e tal, e tudo está indo maravilha, às vezes o nome do homem pode ser mais glorificado que o nome de Deus. E o resultado não é esse tipo de situação, né? A gente vai ler rapidinho, só me dê mais uns minutinhos, eu só queria que vocês vissem também no Novo Testamento como isso é um princípio de Deus. O reino de Deus, a diferença entre o reino nosso, nós podemos levantar movimentos, nós podemos produzir coisas e não ter esse resultado. Então, esses resultados mostram se o que nós fizemos está certo, está indo no sentido certo, isso aqui é reino de Deus que está acontecendo, ou isso é um reino humano? Se é um reino humano, não vai acontecer isso aqui. Agora, se é o reino de Deus, vai acontecer. Então, só terminar aqui o texto. Então, veio o temor de Deus sobre todos os reinos da terra, versículo 29, eles ouviram que o Senhor estava lutando, versículo 30, e o reino de Josafá teve paz, pois o seu Deus lhe deu repouso em redor. Isso fala várias vezes nos momentos em que Israel estava nos caminhos de Deus, Deus dava repouso, Deus dava descanso, e mais uma vez, tudo isso aí é uma figura do final. Assim como a guerra é uma figura da guerra final, vai ter... Tem um filme, né, que chama assim, né, a guerra para acabar com todas as guerras. Não tem um título mais ou menos assim? O fim de todas as guerras, né? Mas essa guerra não teve ainda, né? Infelizmente, nós não vimos uma guerra para acabar com todas as guerras. Mas vai ter uma guerra... E olha que ainda nem é Armagedon, porque a Bíblia fala que vai ter mais uma guerra no fim do milênio. Então, a guerra que vai acabar com todas as guerras é só no final do milênio, quando depois disso Satanás é lançado no lago de fogo, a morte é destruída, aí acabou mesmo, aí tem paz para sempre. Mas mesmo durante o milênio, porque Satanás é preso, durante o milênio também vai haver o reinado de Jesus, não vai haver guerra durante aquele período, e então, assim como as guerras prefiguram a guerra final, essa paz, aqui nós sabemos que é uma paz temporária, ainda não é a paz final, mas é um gostinho, né? É uma amostra. Então, eu só queria que vocês abrissem agora em Atos, tem até alguns versículos nos evangelhos, mas eu vou só pegar os 2 ou 3 textos de Atos para a gente concluir, para vocês verem como essa mesma situação, quando Deus está lutando, quando Deus faz a sua obra, quando é o reino de Deus que está sendo edificado, vai acontecer exatamente esse resultado aqui. Isso aqui é o resultado do reino de Deus sendo estabelecido, ainda que parcialmente, ainda que não é o reino definitivo, mas todas as vezes que o reino de Deus realmente está sendo edificado na terra, e isso só pode ser por Deus, nenhum homem pode fazer isso, mas nós fazemos parte, nós somos parceiros de Deus nesse processo. Quando isso acontece, nós temos esses resultados. Atos 2, depois do derramamento do Espírito Santo, depois da pregação de Pedro, depois de muitas pessoas virem a Jesus. Versículo 42 fala de como os primeiros discípulos perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Versículo 43, em cada alma havia temor. Temor é diferente de medo, mas tem um elemento de medo no meio. Porque a gente precisa, temor de Deus não é aquela intimidade com Deus, aquela familiaridade, aquela coisa superficial que Deus é meu amigo que eu não respeito. Temor de Deus... Né? O que aconteceu aqui com Josafá é que o temor que estava sobre todas as nações, eles temiam Deus, tem um Deus em Israel. Nós não vamos lutar contra eles porque Deus está em Israel. E aqui o que eles estavam vendo, Deus está presente, em cada alma havia temor. E muitas maravilhas e sinais
eram feitos pelos apóstolos. Capítulo 9, Atos 9. (31) Assim as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz. Isso aqui está mostrando esse outro efeito, né? A paz, o descanso. Aqui também não era uma paz permanente. Essa igreja de Atos, como nós sabemos pela história, ia passar por muita perseguição ainda. Mas é uma demonstração, não é enquanto Jesus não voltar para colocar o reino dele permanente, não é uma paz permanente. Mas quando Deus age, quando Deus edifica o seu reino, existe às vezes uma etapa, um certo período, mas existe um resultado de paz que não é o homem que produz, né? Existe paz, tinham paz, eram fortalecidas e edificadas pelo Espírito Santo, se multiplicavam andando no temor do Senhor. Então, temor e paz. E mais um no capítulo 19, Atos 19. Esse aqui foi uma coisa que aconteceu logo depois de uma cura. E nem estou lendo que depois que aconteceu a história de Ananias e Safira, no capítulo 5, também falou que caiu um temor, aí era medo mesmo, né? Caiu temor sobre todo mundo, né, por causa do que aconteceu com eles. Mas isso aqui, eu estou mais mostrando, isso também acontece, né? Deus começa a julgar também, porque onde Deus está agindo, você não pode separar Deus. Deus, a gente quer a parte que o Senhor ganha as batalhas. Agora, aquela parte que o Senhor julga que está errada em nós, não, isso deixa para depois. Não tem jeito de separar isso, entende? A igreja de Atos tinha Deus agindo em poder, com milagres, e ressuscitando, e curando, e fazendo muitas coisas tremendas, mas Deus julgando também, né? Mas aqui é depois de uma cura. Versículo 16. Saltando sobre eles, o homem que tinha o espírito maligno apoderou-se de dois e prevaleceu contra eles, de modo que nus e feridos fugiram daquela casa. Não, isso aqui não é uma cura. Isso aqui foi uma situação em que as pessoas viam Paulo expulsando demônios e achavam que podia fazer a mesma coisa, né? E eles se deram mal. Aí, versículo 17. Quando isso se tornou conhecido de todos que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Então aqui também a gente tem o nome de Deus sendo engrandecido, temor caindo, porque tanto assim, aqueles que realmente tinham o poder de Deus estavam expulsando demônios e curando, como aqueles que não tinham, não podiam fazer isso. Muito bem, então essas são as lições, essa é a sequência que a gente consegue ver nessa história da guerra em 2 Crônicas 20. Na próxima semana nós vamos procurar dar assim, mais um apanhado final, alguns detalhes que faltaram, e ver assim, fazer uma análise maior, porque logo depois disso, em 2 Crônicas, o texto aqui faz um resumo da vida dele, né? Como que ele tinha sido como rei. Então nós vamos fazendo essa avaliação final, vendo como Deus agiu no reinado de Josafá, qual foi a importância do reinado dele no plano de Deus. Senhor Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, porque a tua palavra é verdadeira, tua palavra, acima de tudo, nos mostra como o Senhor é, e é isso que nos interessa. Queremos andar com o Senhor, queremos viver na tua presença, Senhor. Queremos ver o teu reino sendo edificado. Queremos aprender como nós podemos parar de edificar o nosso reino, como nós podemos deixar de correr atrás da nossa fama, do nosso poder, da nossa posição, como nós podemos permitir que o Senhor haja, que o Senhor edifique. Ó Deus, estamos orando, Senhor, pelo teu povo, Senhor. Estamos orando por tua igreja nessa cidade americana. Estamos pedindo que o teu reino venha, Senhor, e que nós possamos fazer parte, que nós possamos ser incluídos, que nós possamos chegar a esse ponto de podermos engrandecer e celebrar o teu nome,
por ver as coisas que o Senhor está fazendo. Esse é o nosso desejo e essa é a nossa oração nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém.